Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Ainda com a mão no coração, continue esse vídeo de oração agora. Aleluia! Continue agora em contato com o Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Continue agora Oramos, papai. ligado no trono da graça de Deus. Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Glórias a Jesus. essa campanha, Senhor, não foi levantada para a glória do homem. Essa campanha não foi levantada para a glória do Evangelho de Cristo, porque um dia todas as placas vão cair por terra. Essa campanha não foi levantada para arrecadar dinheiro, que nem quantia a gente pediu e nem pede nas campanhas. Mas essa campanha foi levantada para que o teu povo saia da escuridão, o miserável saia da miséria, o doente saia da doença, o jugo da enfermidade, o viciado seja liberto, o drogado seja liberto, aquele que está desempregado, Senhor, ele venha ter uma porta, ache uma porta de emprego, uma porta, Senhor, de excelência com salário digno. Deus glorioso e Deus eterno, o diácono pode passar entregando aí os envelopes da campanha. Isso vai orando, o diácono vai colocar na tua mão, você vai levantar agora para cima. Senhor, nós estamos nessa campanha crendo no milagre. Os primeiros pedidos já chegaram. Os primeiros pedidos, ó Pai, já estão aqui pela fé, Senhor, neste barco. É o pedido da mãe, é o pedido do pai, é o pedido do irmão, é o pedido da filha, do filho. É o pedido do pequeno empresário, do grande empresário. É o pedido do profissional liberado. É o pedido do empregado, do patrão. É o pedido do desempregado. É o pedido da avó. Entra agora, Senhor, com o teu poder. Que toda maldição seja quebrada. Aleluia! Todo espírito maligno seja agora, Senhor, derrotado. O teu povo se levantou para esta campanha. Honra a fé deste povo. Honra a fé do meu irmão. Honra a fé da minha irmã. Honra a fé dessa senhora. Honra a fé desse Senhor que está aqui clamando pela melhora da sua família. E o Senhor é o primeiro interessado em abençoar a família. Que todo espírito do vício caia por terra. Que todo espírito da jogatina, Senhor, seja quebrado. Que todo espírito do câncer, do mioma, todo espírito do caroço, todo espírito da feitiçaria, o demônio que foi lançado lá atrás, o demônio que entrou nesta família através do bisavô, do avô, do pai, e agora está andando, passeando nas gerações, quebra agora o mal, desfaz agora, Senhor, esta maldição. Deus querido e Pai amado, abençoa esta pessoa, para que ela possa ter uma festa maravilhosa. O ano já está na reta final, nós já estamos, ó Pai, no mês de agosto, daqui a pouco é setembro, e eu preciso ver resultado na vida desse povo. Nós precisamos ver resultados na vida desta igreja. Deus glorioso e Deus eterno, abençoa meu irmão que se levantou e veio te buscar. Abençoa minha irmã que se levantou, deixou tudo e veio para a tua casa hoje. Derrama a tua glória, derrama o teu poder. Vai, Senhor, repreendendo todo espírito de morte prematura, todo mal súbito, todo infarto, queima o caroço, arranca, Senhor, ó Pai, a inflamação da bexiga. A igreja já cansou de orar. Começa a orar, a igreja, começa a clamar o Senhor, porque Deus quer te dar vitória nesta campanha. Ora pelo teu filho, minha irmã, ora pelo teu filho, minha irmã, ora pela tua filha, ora pelo teu trabalho, ora pelo teu patrão, ora pelos teus colaboradores. Começa a clamar agora, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está aí, ó Pai, os envelopes que serão escritos, pedidos. Vai colocando o teu poder, vai colocando sabedoria, vai colocando a tua unção, Pai, sobre essas vidas, porque todos os pedidos serão atendidos pelo Senhor, porque é no nome de Jesus que nós clamamos. Jesus disse: se vocês orarem em meu nome, ao Pai, crendo que vocês vão receber tudo, e é tudo que queremos receber, ó Pai. Quebra o jugo, quebra a maldição, levanta seu envelope para cima. Isso. Sobrou o meu aí, cadê o diácono? Dá o meu aqui. O diácono esqueceu do pastor, glória a Jesus. Levanta teu envelope. Diga assim: meu Deus, eu não vim aqui nesta igreja, não comecei esta campanha
da família. E eu vou colocar tudo que é de ruim que está acontecendo na minha família. Vou colocar escrito os nomes também. E o Senhor entrará com a tua destra de poder, com a tua mão forte, para arrancar o mal e colocar o melhor do Senhor na minha família, na minha casa. Ó Deus eterno, a minha oração escrita será colocada nesse papel e a minha família, eu e a minha casa, seremos contemplados com a libertação, com a cura, com a prosperidade e com a maior bênção, a salvação em Cristo Jesus. Amém? Pode sentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus fiel. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga Deus está aqui. Deus está aqui. Quem quer ouvir a palavra, diga amém. Então não converse, tá bom? Não olhe nem para o lado. Olha para o pregador, porque é dele que vai sair a palavra de Deus para você. Verdade, Deus. Vamos lá, Léo. Cadê o profeta Léo? Deixa Deus usar, como sempre tem usado. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Meu Deus do céu, que campanha é essa, pastor? A presença de Deus está aqui nesse lugar. A presença de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Irmãos, estou muito feliz pelo convite, pastor. E vamos, né? Vamos à palavra do Senhor. Por gentileza, pedir os irmãos que abram lá em Lucas, capítulo 5. Anda lá, baixei. Glória a Deus. Elabaço e delamanso, delabaixo. A tua glória. Radalabaxê, cantalarabaço. Aleluia. O Faxano vai dando aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Aleluia. Baixe sua face e feche o seu olho. Santo Deus, eterno Pai, queremos, Deus, te agradecer e render a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Papai, que a palavra que saia, Senhor, dos meus lábios sejam palavras que fluam do Teu coração, Papai. Palavras que venham abençoar o Teu povo. Palavras que venham trazer direção à Tua igreja, Papai. Deus, com fé em Ti, Papai, e crendo que Tu és o Deus do milagre, nós profetizamos, Papai, que este é um tempo de grande colheita para o Teu povo, grande colheita para esta igreja, Papai. E grande, ser Deus, será o testemunho e o louvor de vitória na vida de cada um dos Teus filhos que está aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando o Senhor falou: Léo, tu vai pregar, eu fiquei com medo, como eu sempre fico. Aí você me passou aqui o tema da mensagem. Eu falei: amém, vou ler. Quando eu li esse trecho aqui da Bíblia, eu já tinha lido esse trecho inúmeras vezes. Mas dessa vez que eu li para poder me preparar para pregar, Deus abriu minha visão e me deu algumas chaves poderosas aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Amém. São bem interessantes. Vamos lá. A Bíblia vai falar aqui que ele está aqui no lago de Genezaré, né? O mar da Galileia, que é a mesma coisa, só a questão de mudar o nome. O que acontece? A multidão comprimia Jesus, então ele olhou para um lado e viu 2 barcos ali. E ele viu os pescadores lavando as redes. Esse trechinho eu achei poderoso demais. Os pescadores que estavam ali,
eles tinham passado a noite toda tentando pegar alguma coisa, trabalhando a noite toda e não tiveram resultado nenhum. Mas veja bem, pelo fato de eles estarem lavando suas redes, nos deixa muito claro que eles não desistiram da pesca. Não é porque você teve um dia ruim, não é porque você não obteve o resultado que você esperava que você tem que desistir. É normal você ficar triste quando não consegue o resultado? Sim, é normal. Somos humanos. Mas o que não é normal para nós que somos cristãos é desistirmos daquilo que Deus coloca em nossas mãos. De repente tem pessoas que teve um dia mal no trabalho e quer desistir, quer pedir demissão. Tem pessoas que teve uma discussão com o cônjuge, com a esposa e querem sair de casa, querem abandonar a família. Tem pessoas que tiveram uma nota baixa na faculdade, na escola e querem abandonar os estudos. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para desistir, Deus te chamou para avançar, para você permanecer fiel. Por quê? Vou te falar aqui. Hoje pode ter sido ruim, mas amanhã você não sabe o que Deus tem para você. Hoje pode ter sido um dia ruim, mas amanhã pode ser o melhor dia da sua vida. Tem o seguinte, de repente aqui eu não sei, não conheço poucas pessoas aqui. Aqui hoje pode ter alguém que está procurando emprego, está desempregado, que bateu as portas de emprego hoje, mas não conseguiu. Não fica triste não, porque na segunda-feira, a este mesmo horário, Deus pode ter abrido uma porta de emprego para você. Entende o que Deus faz? Esse Deus é maravilhoso. A gente não pode nos deixar ficar triste porque o dia mal chega, ou porque o resultado que buscamos nós não alcançamos. Eu acho linda a história de José. E veja bem, mais dias ruins do que José teve. É difícil você achar alguém na Bíblia que sofreu mais do que José. Não tivemos muitos outros, mas pense aí. José foi vendido como escravo, foi acusado, enfim, vários dias, um dia mal atrás do outro, mas ele não desistia. Ele cria que Deus podia fazer algo sobrenatural na vida dele. Aí certo dia ele acorda como escravo. Vão lá na cadeia, pegam ele, colocam ele na frente de Faraó. E aí todos sabem, ele revela o sonho de Faraó e Faraó coloca ele como governador de toda aquela terra, de todo o Egito. Imagine aí, ele acorda escravo e vai dormir governador da nação mais poderosa da terra daquele dia, daquela época. Então o que eu quero dizer com isso? Quando você estiver triste, confie no Senhor, porque Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que surpreende. O de repente de Deus pode acontecer quando você sair ali daquela porta. O de repente de Deus pode acontecer na segunda-feira, como pode acontecer ao longo dessa campanha. Então confia. Eu lembro certa feita, em 2014, eu estava transferindo a sede da empresa, né, que ficava em Barra do Shopping, aqui para Vitória da Conquista. E naquele período, ao longo, como demora muito tempo para esse trâmite de você conseguir alvará de vigilância sanitária, de alvará de funcionamento, demora muito tempo. E foi passando os meses do ano, já estava chegando no final do ano. E eu não tinha vendido nada, pastor. Eu trabalho com vendas. Eu estava já praticamente sem dinheiro. E eu falei, Senhor, o que é que eu vou fazer, Senhor? Eu procuro outro emprego, eu continuo com essa empresa, o que é que eu faço? Realmente eu estou perdido. Aí pouco tempo depois dessa oração, a minha documentação saiu. E ali, já por volta assim, já era a segunda quinzena de novembro, eu não tinha vendido nada o ano todo. E eu fui para a licitação. Quando eu cheguei na licitação, um tanto de empresas, tinha umas 15 empresas, uns 15 concorrentes. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso de venda. Mas Deus é tão maravilhoso. Quando você confia em Deus, Deus ele manifesta a glória dele. Aleluia! E eu fiquei assim naquele, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Só que alguns meses antes, eu triste, assim, sem saber o que fazer, eu fui para o monte. E aí, quando chegamos no monte, cada um foi orar no seu canto, e eu conversando com o Senhor, Senhor, o que é que eu faço? Me dá uma direção. E aí vem de lá um profeta, marchando, dá um tapa em minha mão e fala o seguinte, assim diz o Senhor. Cave o poço com os instrumentos que eu te dei, porque eu, o Senhor, vou fazer jorrar água. Aleluia! Eu entendi perfeitamente que os instrumentos que Jesus tinha me falado ali, era o meu trabalho. Eu não podia desistir. E eu não desisti. Aleluia!
fui para essa licitação, já no final do ano. E a única empresa que estava com todas as documentações em dia era a minha. E naquele dia, eu fiz uma venda, pastor, que eu, em um dia só, eu vendi mais do que eu tinha vendido no ano anterior todinho. Como Deus faz? Quando você confia, o de repente de Deus pode acontecer. Não é do nada, é de repente. E o de repente sempre surpreende. Amém? Vamos para frente aqui. Aí a palavra do Senhor vai nos falar aqui. Jesus passando viu o quê? 2 barcos. E um dos barcos era de Pedro. Eu entendo o seguinte. Pedro estava ali, lavando as redes. Jesus viu. Ele pediu, com certeza, ele pediu para Pedro: posso entrar no seu barco? E Pedro deve ter falado: sim, você não pode. Ao entrar no barco, Jesus pediu: você pode afastar o barco um pouco da praia? Ele falou: sim, Senhor, com certeza. E foi o que ele fez. Sabe o que foi que eu entendi dessa passagem aqui? Esse barco aqui representava a vida de Pedro. Jesus, ele não entra na vida de ninguém sem antes pedir permissão. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que as pessoas acham bonito aceitar Jesus. Permite que Jesus entre, mas não permite que Jesus dê a direção. Porque nesse momento aqui, Jesus entra no barco de Pedro, como se falasse: Pedro, estou entrando na sua vida. Depois ele aponta a direção: Pedro, se afaste da praia, se afaste da multidão. E é isso que Pedro fez. Quando você ouve a voz de Deus, você é abençoado. E isso que, assim, e essa geração que nós estamos vivendo, é uma geração dessa seguinte forma: elas permitem que Jesus entre, mas não permitem que Jesus governe suas vidas. Essas pessoas têm se convencido de que estão salvas, mas na verdade elas não estão. Temos que ter essa cautela de quando permitimos Jesus entrar nas nossas vidas, também temos que permitir que Ele nos governe, que Ele aponte a direção, porque Jesus sempre vai apontar a direção certa, sempre vai apontar para a direção do nosso milagre, daquilo que precisamos. Amém? Vamos para frente aqui. Aí o que acontece? Jesus, na verdade, ele chama Pedro pelo seguinte: Jesus sabia o futuro, sabia que tudo que iria acontecer. Ele sabia que Pedro se tornaria um dos instrumentos mais importantes para a expansão do reino. O que é que acontece? Ele queria tirar Pedro da multidão para deixar ao lado dele, para deixar próximo a ele. Por isso que Jesus entrou no barco de Pedro. Porque talvez se Pedro permanecesse ali na praia, ele ficaria prestando atenção nas redes que ele estava lavando, nas redes que ele estava preparando para o próximo dia de pesca. E talvez não prestasse atenção naquilo que Jesus precisava falar. E Jesus sabia que aquilo que ele iria falar, Pedro precisava ouvir, para poder se converter de fato. E que foi realmente o que aconteceu. Entenda uma coisa, eu estava me perguntando aqui, por que tinha ali, a Bíblia fala que tinha 2 barcos. Entenda uma coisa, o reino de Deus, ele sempre vai crescer, ele sempre vai prosperar, ele sempre vai seguir adiante. O homem não tem poder para parar o crescimento do reino de Deus. Aleluia. Só que tem um detalhe, o crescimento do reino de Deus vai depender de mim e de você. Se você não aceita, Jesus passa para outro. A honra de fazer o reino crescer, ele te dá. Se você não aceitar, ele vai passar para outro, simplesmente. Por isso eu entendi. Ele pediu para entrar no barco de Pedro. Pedro poderia negar? Sim, poderia, porque Pedro tinha um livre-arbítrio. Mas só que tem um detalhe. Se Pedro tivesse recusado, Jesus iria para o outro barco. E o outro barco com certeza teria sido também. Então entenda uma coisa. Quando Jesus te chama, não recuse o chamado. Porque quando Ele te chama, e você aceita a direção que Ele te dá, você vai ser ricamente abençoado. Deus não te chama por acaso. Deus não te chama só para trabalhar. Deus te chama, na verdade, para apontar a direção de onde está o milagre. Amém? Tem um testemunho que eu estava ouvindo certa vez, de um pregador norte-americano chamado Joe Bevere. E é interessante aquilo que ele falava, dessa questão de você aceitar o chamado. Certo dia ele estava orando, e ele sentiu a voz do Espírito Santo falando muito forte com ele: escreva um livro. E ele falou: Senhor, é coisa da minha cabeça. E continuou orando. Alguns dias depois, ele sentiu novamente a voz do Espírito Santo falando: escreva um livro. Ele parou, ficou olhando assim. Ele começou a conversar com Deus. Falou: Senhor, o Senhor sabe que desde a minha juventude, desde moço, eu nunca fui bom com palavras. Eu sou bom com números.
Tanto é que quando ele cresceu e se formou, ele se formou em engenharia. E ele falou, Deus, eu sou bom com números, não sou bom com letras, não sou bom com palavras. Mas ele sentiu o Espírito Santo falando, escreva um livro. E ele ficou reclamando com o Senhor. Não, Senhor, mas eu não posso, eu não tenho essa capacidade, não tenho essa habilidade para escrever esse livro. E o Senhor, ele sentiu a voz do Espírito Santo falando de uma forma muito forte com ele. E aquilo trouxe para ele um temor muito grande. E o Espírito Santo falou, se você não escrever, eu vou passar essa alma para outro. Ele disse, Senhor, ele percebeu que Jesus estava dando para ele uma oportunidade para não apenas fazer o reino crescer, mas para ser abençoado. E ele falou, eu não vou perder minha bênção não. Amém, Senhor. Mas quando ele, antes de ele começar a escrever, ele falou, Senhor, eu vou fazer isso por obediência, mas o Senhor vai ver que eu não sou um bom escritor. Mas amém, eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. Ele sentou, abriu a Bíblia, leu um texto simples. Quando ele acabou de ler, a mente dele foi expandida. Deus deu uma profundidade de revelação da palavra para ele naquele dia, que ele ficou abismado. Ele falou, Senhor, o que é isso? Eu nunca ouvi ninguém pregando isso, e nem nunca vi ninguém escrevendo essas coisas. E Deus falou claramente com ele, é isso que eu tenho para você, a revelação da minha palavra. Glória a Deus. Você aceita o meu chamado. E detalhe, esse cara escreveu best-sellers, que são livros de sucesso. Pra você ter uma ideia, os livros dele já foram lançados em mais de 100 países. Milhares de pessoas se converteram por causa dos livros desse pastor. Olha só, quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus capacita. É interessante eu falar isso aqui, e eu falando. Por que eu falando? Eu estou aqui pregando? Eu gosto de pregar? Não, detesto. Eu morro de medo de pregar, porque eu não sei pregar. Eu não sei pregar. Eu faço, Senhor, eu vou falar o quê, Senhor? Eu tenho medo de falar em público. Eu gaguejo, eu esqueço o que eu vou falar, eu fico nervoso. A semana antes da pregação, eu não durmo direito, eu não como direito, não eu como. Mas só que dormir e é aquela coisa. Eu não consigo me concentrar nas coisas direito porque eu fico nervoso. Porque eu morro de medo de falar em público. Não é uma coisa que é minha, né? Que é natural. Mas eu sei que Deus capacita. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu sei aqui que tem pessoas aqui, eu vejo pessoas aqui, que têm a capacidade infinitamente maior do que a minha para pregar, para levar a palavra de Deus. Mas você tem recuado esse chamado. Você tem recuado esse chamado de levar a palavra. Não recua não. Porque quando você aceitar o chamado de Deus para levar a palavra dele, Deus vai te capacitar, é melhor. Ele vai te abençoar poderosamente. Amém? Glória a Deus, vamos para frente. Aqui vai falar o seguinte, no quadro. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá e vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes. Isso aqui eu achei bacana demais. Por quê? Jesus aqui já tinha acabado de fazer a administração para a multidão. Ele estava com Pedro ali. Ele falou, Pedro, vá e jogue as redes onde as águas são mais profundas. Na verdade, o que Deus estava falando, que Jesus estava falando, Jesus estava contando um segredo para Pedro. Porque Pedro se afastou da multidão para ficar próximo a Jesus. Entenda uma coisa, se você quer ouvir segredos de Deus, se você quer que Deus te aponte a direção para você resolver o problema que você está passando, se afaste da multidão e fique próximo a Ele, a sós com Ele. Vá para o seu secreto, dobre o seu joelho e fale com Ele, Deus, eu preciso dessa direção, eu preciso desse caminho. Deus, tem esse problema aqui, eu não consigo resolver. E Ele vai soprar no seu ouvido aquilo que você precisa resolver. Então se afaste da multidão e vá para o próximo dele. Dobre o joelho e fale com ele. Porque quem se aproxima de Jesus, Jesus vai apontar o caminho do milagre. E foi aqui justamente isso que Jesus fez. Apontou para Pedro o lugar onde estava a bênção. Agora perceba, ele só apontou o caminho do milagre para Pedro e mais ninguém. Porque ele vai falar o seguinte, ele falou para Simão, lance as redes onde as águas são mais profundas. E a todos, lancem as redes. Ou seja, para todo mundo ele falou assim, lance as redes. Mas para Pedro ele falou assim, Pedro, as pessoas vão te seguir. E onde você lançar a rede, elas lancem também. Porque o segredo eu dei a você, porque estava próximo a mim. Então o segredo é esse. Você quer ser abençoado, ou você quer
achar o caminho da bênção, o caminho daquilo que você busca, se afaste da multidão, fique do lado de Jesus. Tenha intimidade com Ele e Ele vai te mostrar tudo aquilo que você precisa. Amém? Vamos mais para frente aí. Aí a Bíblia vai falar o seguinte aqui. Simão respondeu: mas mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está falando, eu vou lançar as redes. Amém. Mas deixa eu puxar aqui para essa parte, para o versículo 4. Essa aqui, que vai, lance as águas, vá, meu Deus do céu, vá para as onde as águas são mais profundas e a todos lance as redes para a pesca. Meu pastor, eu tive uma revelação dessa palavra que confesso que me assustou. Me assustou muito, me deu um temor, mas também me deu alegria. Por quê? Veja só, Pedro, ele era um líder. Ele era um líder ali, ele tinha as pessoas que estavam debaixo da autoridade de Pedro. Pedro estava com Jesus. Ele ficou próximo de Jesus e Jesus deu a ele o comando e a direção para onde ir. Por conta disso, pelo fato de Pedro ter estado com Jesus, próximo a Jesus, e Jesus ter apontado a direção, Pedro foi ricamente abençoado. E a bênção que estava sobre Pedro caiu sobre os que estavam com ele. Eu tive não posso falar, uma interpretação dessa palavra que me assustou. Por quê? Mas me deu uma tremenda alegria. Eu vi Pedro aqui como um pastor. Um pastor. Pedro, como pastor, ele estava próximo de Jesus. E ele não foi lançar as redes porque ele quis, ele foi lançar as redes por um comando que Jesus tinha dado para ele. Aleluia. E foi ricamente abençoado. E pelo fato de ele ter sido abençoado, ele abençoou aos que estavam abaixo. Entenda uma coisa, essa campanha aqui, eu conheço o pastor. É um colega meu de monte, nós vamos para monte, nós vamos orar. E eu tenho certeza que essa campanha aqui foi Deus que deu o comando para ele. O interessante é você estar em um lugar onde o líder consegue ouvir a voz de Deus. Porque se ele ouve a voz de Deus, não é só ele que é abençoado. A bênção vem sobre ele e recai para toda a igreja. Perigoso, e eu temor que eu falo que fiquei quando eu vi essa mensagem, porque é o seguinte: coitado daqueles que tem um líder espiritual que não consegue mais ouvir a voz de Deus. Vai ficar perdido. O líder e a congregação. Mas eu tenho certeza absoluta, por conhecer o pastor, que essa congregação está andando no caminho certo. Essa congregação vai viver o sobrenatural de Deus. Porque vocês têm um pastor que ouve a voz de Deus e aceita os comandos que Deus dá para ele. Amém? Glória a Deus, que toma posse aí. Amém. Vamos para frente. Então Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Mas é porque tu que estás falando, eu vou lançar as redes. Uma coisa é você agir baseado no seu entendimento humano, na sua capacidade, na sua força. Outra coisa é você agir baseado naquilo que Deus fala. Quando eu, como um homem, vou agir, mesmo tendo conhecimento daquilo que eu estou fazendo, eu não controlo o resultado. Mas quando eu vou agir debaixo de uma direção de Deus, quem controla o resultado é o próprio Deus. E se Ele falou, vai que vai dar, porque vai dar certo, você pode ir porque vai dar certo. É interessante, tem um testemunho também. Hoje eu estou cheio de testemunho, né? E aí, eu lembro que certa feita, eu tinha um sonho de construir um galpão. E tem um financiamento que o governo dá, chamado, acho que é Finamp, Pronamp, algo assim. Eu sempre tentava conseguir esse empréstimo do governo para poder construir esse galpão. E nada. E no banco que eu ia, eu conhecia o gerente do banco, era meu irmão. Mas nada, não conseguia de jeito nenhum, porque sempre que ficava disponível os recursos, outras empresas se adiantavam e conseguiam pegar mais rápido do que eu. Eu não conseguia. Aí eu falava, ou seja, eu estava agindo com a força do meu braço. Detalhe. Certo dia, um pastor, que é profeta, foi na minha casa. E falou, Léo, eu vejo você envolvido numa construção. Eu vejo você construindo um galpão. E Deus está liberando para você. Amém. Porque eu já tinha no coração esse desejo. Pouco tempo depois, eu fiz uma venda para um cliente, que esse cliente não pagava, só pagava em outro banco, não era o banco que eu tinha conta. Aí eu tive que abrir conta nesse banco que esse cliente não pagava. Aí pelo fato de eu abrir essa conta,
Aí certo dia, a gerente desse banco me liga, desse meu novo banco, me liga. Ô Léo, tudo bom? Olha, tem uma linha de que o governo está liberando, e veja se você consegue aí. Eu falei, meu Deus do céu, vou tentar para ver, né? Mas já estava já descrente. Porque toda vez que eu tentava levar documento para o banco, que fazia tudo e nada, conseguia. Mas nesse dia, olha só como quando Deus age, quando é Deus liberando as coisas. Aí a sargento falou assim, ó, você pega no aplicativo do banco, entra e só faz dar o aceite. Se tiver tudo ok, o dinheiro fica disponível. Eu entro no banco, no aplicativo do banco, em 3 minutos, dou o aceite, e no dia seguinte o dinheiro estava na conta. Baseado na sua força, você não tem o resultado, mas quando você age baseado na força de Deus, no comando de Deus, oh meu Deus do céu, o resultado que garante é Ele. Aleluia! Vamos para frente aqui. Mas quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então assim fizeram sinais para os companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Isso aqui é forte. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Deus, eu creio, vai abençoar essa igreja. Não é se Deus vai abençoar, é quando Deus abençoar vocês. Todos vocês aqui. Quem toma posse, levanta a mão. Quem toma posse, levanta a mão. Quando Deus te abençoar, quando Deus abrir as portas dos céus, entenda uma coisa, não tenha um coração egoísta. Por quê? Simão Pedro, ele teve um coração egoísta? Não. Porque se ele tivesse, quando ele viu aquela quantidade de peixes, o que ele faria? Não, eu vou tentar levar esse peixe só para mim. Mas a Bíblia fala que as redes começaram a se rasgar. O que é que eu entendo com isso? Quando Deus liberar recursos grandes para vocês, não tenha um coração egoísta, porque se você tiver, as redes se rasgarão e vocês perderão tudo aquilo que Deus tem. Entende? Esse é o segredo. Esse foi o segredo de Pedro conseguir esse recurso grande, essa bênção grande, conseguir ter levado até a praia, porque ele não teve um coração egoísta. Porque a maioria das pessoas, o que faria? Não, é tudo meu, não, fiquem lá, não precisa vir não. É só para o povo do meu barco. E a rede teria se rasgado. E ele teria perdido tudo. Então, quando Deus abrir as comportas dos céus para liberar chuva de bênção sobre a vida de vocês, tenham cuidado de compartilhar com aquele que precisa aquilo que você recebeu. Amém? Para terminar, abra lá, por gentileza, em João, capítulo 21. João, capítulo 21, verso 11. Capítulo 21, verso 11. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso demais. Aleluia. Amém? A Bíblia vai nos falar o seguinte. João capítulo 21, verso 11. Vai falar o seguinte. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rasgou. Ou a rede não se rompeu. Quando eu vi isso aqui, eu achei poderoso. Deixa eu contextualizar aqui essa passagem aqui. Nessa passagem aqui, Jesus já tinha morrido, mas já havia ressuscitado. Então ele aparece na praia. Nesse mesmo dia, Jesus apareceu na praia já ressuscitado. Os discípulos tinham ido pescar e não haviam pegado nada. E eles ouviram a voz de Jesus na praia e falaram assim: jogue a rede do lado direito do barco. E assim eles os fizeram. E pegaram esses 153 grandes peixes. Eu sempre fiquei na dúvida por que esse número, 153 grandes peixes. Esses dias eu estava fazendo um estudo e, segundo alguns teólogos, alguns historiadores, 153 era assim, a quantidade de espécies de peixes que haviam no Mar da Galileia nesse período. Ou seja, das 153 espécies, Jesus preparou o melhor de cada espécie para entrar na rede. O que é que eu quero dizer com isso? Quando Deus resolve abençoar, Ele vai te dar o melhor. Ele vai te dar o melhor dessa terra. Então, 153 grandes peixes
153, cada um de uma espécie, e o melhor de cada espécie. Porque Deus, quando resolve abençoar, Ele é extravagante. Deus, quando Ele quer abençoar, Ele é